O ato vinculado é aquele que a administração pública recebe da lei todas as informações e condições para o cumprimento do ato. Vamos imaginar aqui que o ato vinculado é como se fosse a linha do trem. Como se fosse a linha do trem. Ou seja, não tem curvas. É uma linha reta. Não tem opções ao administrador. Ele precisa e deve cumprir exatamente o que a lei determina. Então ele vai fazer o ato redondinho. Vamos dar um exemplo típico? Eu, Eduardo, com o meu carro a 160 km horários numa via federal. O policial percebeu que eu estava acima do limite de velocidade e resolveu me parar. Quando me parou, ele disse: Eduardo, eu não tenho outra opção aqui, a não ser lhe aplicar a multa de trânsito por excesso de velocidade. E aí você tem que pensar, existe ao guarda, existe ao policial, alguma outra opção, a não ser aplicar a multa por excesso de velocidade? A resposta é lógica. Não. Se não existe qualquer outra opção, este ato é vinculado. Só que existem hipóteses em que a lei não consegue abordar todos os elementos para a conduta do ato administrativo de forma vinculada. Por exemplo, se há uma manifestação pública e esta manifestação inicialmente era pacífica e ela começa a ficar um pouco tumultuosa, eu pergunto: será que a administração pública, o policial que está ali naquele momento, ele deve dissolver a manifestação com medo de uma quebradeira, das pessoas se machucarem? Ou ele pode esperar um pouco mais e verificar se realmente é uma manifestação pacífica ou se aquilo pode se tornar um tumulto? Não dá para ver todas as hipóteses. Isso é a discricionariedade do agente público. Ele vai analisar o caso no momento concreto. Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que a lei concede ao agente público para realizar o melhor ato administrativo possível. Poder discricionário, então, é o poder conferido pela lei ao agente público para tomar a decisão. Esta decisão é uma decisão vinculada a critérios de conveniência e oportunidade. O segundo bloco chega ao seu fim e, já alerto, para o próximo bloco nós vamos responder 2 perguntas da OAB. Então, até daqui a pouquinho. Estamos começando o terceiro bloco do programa e agora o tema é o X da questão. Vamos responder 2 perguntas que selecionei das últimas provas da OAB. Começamos então com uma questão da OAB, prova CESP, de 2007, terceira prova de 2007. O que diz a pergunta da OAB? Considerando que há evidentes elementos de identidade entre ato jurídico e ato administrativo, e que este é espécie do gênero ato jurídico, assinale a opção correta. Olha o que o enunciado da OAB pediu. Lembra no comecinho do nosso tema que nós falamos que o ato administrativo é um ato jurídico, afirmamos isso? Bom, a questão também afirma. Só que aí ele fala, qual é a peculiaridade deste ato administrativo em relação aos atos jurídicos? Vamos analisar as alternativas, mas simplesmente por uma questão didática, eu gostaria de iniciar esta análise pela alternativa B. Então, por favor, vamos lá. Alternativa B. Atos administrativos, atos da administração e atos de gestão administrativa são expressões sinônimas? Gente, olha que pergunta interessante. Mais interessante ainda foi que, no segundo bloco do programa, nós chegamos a tratar desse tema especificamente.
Lembra-se que o ato administrativo é aquele ato realizado sob o regime jurídico de direito público. Professor, o que é regime jurídico de direito público mesmo? Regime jurídico de direito público são as regras que se aplicam ao ato administrativo. As regras que estão na norma jurídica. Nós sabemos que as regras que se aplicam ao ato administrativo estão contidas na norma jurídica que se aplica ao Estado, que nós chamamos de norma de direito público. E por que esta norma jurídica que se aplica ao Estado concede a ele o poder de realizar atos administrativos? Porque ela vem com aqueles dois princípios fundamentais. Quais? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público pela administração. Então, o ato jurídico realizado pelo Estado através, em cumprimento desta norma de direito público, que concede supremacia e indisponibilidade, é o chamado ato administrativo. O ato de direito privado, ele não goza de supremacia, ele não tem os imperativos da norma do direito público. E ele coloca a administração em posição de igualdade com o privado. É a compra e venda, é a doação, é a permuta, é a alienação. Perfeito? Então, este ato é o ato da administração. Ele não é igual ao ato administrativo. E o ato de gestão, nós já falamos. A administração negociando com um particular o valor de um contrato. Particular, reduz o valor deste contrato. Ela está fazendo o quê? Uma gestão contratual, um ato negocial. Este ato não goza de supremacia também. Então, ele não é igual ao ato administrativo. A mesma coisa, o ato de gestão, quando ela administra um bem público, ela apenas está administrando. Quando ela está prestando um serviço público, ela está apenas realizando um ato material, um ato de gestão. Então, não são expressões sinônimas. Portanto, a alternativa está incorreta. Vamos para a próxima alternativa, rapidamente. Alternativa C. O exercício de cargo público em caráter efetivo é conditio sine qua non para a prática do ato administrativo? Olha só. Exercício em cargo público em caráter efetivo é condição sine qua non para a prática de ato administrativo? Resposta: claro que não. Não é necessário ser um agente público vinculado a cargo público, aprovado em concurso, para realizar ato administrativo. Veja, o presidente da República, ele não passou em concurso público, ele foi eleito. E ele realiza ato administrativo. Veja, por exemplo, um concessionário de serviço público, nem agente público é. Mas, quando ele está executando o serviço público e quando ele precisa cumprir e realizar um ato de ordem para conseguir prestar esse serviço público, ele está realizando um ato administrativo e ele nem agente público é. A mesma coisa se aplica ao cidadão, por exemplo, que é chamado lá para o serviço militar obrigatório. Quando ele está exercendo o serviço militar obrigatório, ele pode realizar atos administrativos, mesmo sem estar vinculado à administração pública. O mesmo com o mesário nas eleições. Quando ele entrega lá o comprovante de eleição para o cidadão que acabou de votar, ele está realizando um ato administrativo. Portanto, não é condição, a alternativa está incorreta. Alternativa D. Alternativa B. D de dado. Mesmo nos casos em que o administrador público contrata com o particular em igualdade de condições, está caracterizado o ato administrativo, pois a administração pública está sendo representada por seu agente. Novamente,
não é necessário